Olá, aqui é do Cine Mundo Afora Podcast, uma extensão do canal Cine Mundo Afora que está lá no YouTube. Se você chegou até aqui é porque também gosta de cinema, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Cine Mundo Afora também está no TikTok, nosso perfil é o Cine Mundo Afora _BR, lá eu tento publicar de vez em quando fanarts de cinema e outras coisas relacionadas. Temos também o Instagram com o meu perfil, SafiraSP2005. E nós temos um cineclube, o Cineclube CMA, que está hospedado na plataforma do OkRu. Lá existem alguns filmes antigos ou filmes desaparecidos, que por alguma razão não estão em plataforma nenhuma. Então procura lá, de vez em quando aparecem coisas novas. Se você quiser saber um pouco mais, eu falo um pouco mais sobre ele no episódio número 2, do Esbrizana. Eu sou a Angelita e eu vou apresentar esse episódio de hoje com o meu amigo Fernando. Oi, Fernando. Olá! Tudo bem por aí? Tudo bem. O episódio hoje que nós selecionamos, na verdade, é uma lista. Nós vamos falar sobre escritores e suas obras no cinema. Escritores que podem ser reais ou fictícios. Nós não vamos fazer nenhuma resenha, não vamos nos aprofundar ou dar grandes spoilers. É apenas uma apresentação de alguns títulos que nós achamos bastante representativos desse tema, escritores e obras, no cinema, e que de alguma forma são importantes para nós. Eu tenho minha lista, o Fernando tem a dele. Todos os filmes, sendo muito bons ou não muito bons, são marcantes para a gente. Nós vamos falar de maneira intercalada para não cansar nem quem está ouvindo e nem quem está falando. Vamos a eles. Primeiro filme. Bom, eu tenho que dizer que eu fiz uma determinada escala de organização dos meus filmes. São 7 filmes, então eu vou escalando, né? De acordo com a habilidade do escritor. Vocês vão ver que os filmes se conectam, né? O primeiro filme é um filme espanhol. Eu assisti há muito, muito tempo. Eu lembrava, Fernando, que não tinha gostado dele. Mas, assim, ele ficou marcado de alguma maneira para mim. Eu acho que a gente tem que dar atenção para isso, né? Às vezes um filme não é perfeito, assim, ele não é considerado bom, mas de alguma forma ele movimentou alguma emoção e ficou marcado, né? E esse filme é El Autor, ou O Autor, de 2017. Em inglês ficou The Motive. É um filme de 1 hora e 52 minutos e a direção é de Manuel Martín Cuenca. Eu assisti novamente para fazer esse episódio, né? Eu acho que os pontos fracos continuam, eu tenho a mesma sensação sobre eles e hoje eu tenho um entendimento melhor do que eu não gosto nele. E eu não tenho nada a indicar sobre esse diretor. Ele tem outras obras, mas como eu não gostei dele nesse filme, da direção, né? Eu não procurei outras coisas dele ainda. Talvez futuramente, né? Pues señores, váyanse a la calle, investiguen la vida. ¿Cuántas veces lo he dicho? No, yo es que me bloqueo mucho. Y al bloquearme, pues me inspiro en libros. Pero es que los libros no están para que usted se inspire. Los libros se escriben para ser leídos. Y la inspiración está en la vida. Si usted se quiere inspirar, ¡viva, coño! ¡Viva! Aqui, em El Autor, a escrita é quase um objeto de desejo, tanto do protagonista quanto de outros personagens também que aparecem bem secundariamente. São figurantes, né? Mas a gente entende que eles estão buscando um refinamento na sua escrita para se tornarem escritores, né? Profissionais ou não, né? Mas eles têm paixão por essa arte. E eles fazem cursos, né? Eu não sei se aquilo é um curso de escrita criativa, não sei se é esse o nome que se dá, mas é algo assim. E nós vemos essas cenas algumas vezes no filme, essa sala de aula, né? Que é frequentada também pelo protagonista. Mas o filme, ele é aberto com uma masterclass de algum acadêmico da área literária ou algum escritor, eu não sei quem é aquela pessoa, mas ele tem uma plateia lotada e prestando atenção sobre tudo que ele está falando a respeito de como prender o seu público, né? O que é que um livro tem que conter para conquistar um público, para ser interessante? Eu não sei dizer se a palestra é boa, é útil de fato, eu achei meio chinfrim,
o que foi mostrado, e talvez seja essa a intenção de fato. Mas o nosso protagonista está ali, está muito empolgado com aquilo. Você percebe, desde o início você percebe a paixão do protagonista, que é o Álvaro, vivido por Javier Gutiérrez. Eu acho um excelente ator. Ele é uma das melhores coisas nesse filme. Você se convence da paixão que ele tem. Ele tem uma paixão, se ele tem talento é outra coisa, né? E nesse começo, quando ele está nessa masterclass, o telefone dele toca e o Álvaro sai correndo, sai apressado dessa masterclass, porque ele tem que ir a uma cerimônia de entrega de uma honraria de cidadã do ano da Andaluzia para uma grande escritora espanhola, e que se trata de Amanda Carvajal, que é nada mais nada menos do que a esposa do protagonista. Quando ele chega a essa cerimônia, ela já está pronta para fazer os seus agradecimentos e ela agradece formalmente a ele, sobretudo por ter chegado. E ela faz um pequeno discurso terno de agradecimento ao pequeno Bruno, que a acompanha diariamente enquanto ela trabalha, acompanha com seus olhinhos brilhantes. É uma ótima companhia, um apoio emocional, e a gente pensa que é o filho, né? Não, é o cachorro. Então ali já está tudo estabelecido. O Álvaro é um apaixonado por literatura e é casado com uma escritora reconhecida que valoriza muito mais a atenção do seu cachorro, a presença do seu marido. Isso vai só crescendo, eles se odeiam, eles se desprezam. Nós não sabemos exatamente a razão, mas para mim fica claro que o Álvaro tem a Amanda como uma sombra, porque ela tem o sucesso e ele tem a vontade de fazer aquele sucesso também, né? O estabelecimento desses personagens é bem no comecinho do filme. O Álvaro vai para sua aula lá de escrita criativa e apresenta um texto. O professor lê esse texto em voz alta, acho que ele faz isso com todo mundo, não sei. E ele faz uma humilhação pública ao Álvaro, ao texto do Álvaro, ao Álvaro pessoalmente, a figura dele. Diz que ele não escreve nada, ele frequenta aquela aula acho que há 3 anos e nunca escreveu nada de fato, de bom, nunca começou um livro. Ele copia as coisas de autores estrangeiros e, na verdade, um autor não se faz escrevendo coisas que ele não conhece. Ele tem que sair, olhar a vida, olhar as pessoas, entender o seu redor, escrever sobre coisas que ele compreende. E ele vai fazer o que o professor fala para ele fazer, só que de uma forma bastante deteriorada. Ao invés de observar pessoas, ele vai espionar pessoas. E ele é preguiçoso, ele vai espionar pessoas que estão próximas a ele. E ele passa a manipular a vida dessas vítimas dele. Com essa manipulação, a vida delas fica bastante instigante e ele tem isso como tema para o seu livro. A gente não sabe exatamente como que é organizado o livro, mas o professor dele passa a gostar do texto dele. Só que é interessante, tudo é bastante interessante, assim, a história, né? Eu acho que é um pouco longo o filme para esse texto, para esse roteiro. Porém, o que eu não acho crível é como ele vai colocar isso de forma concreta, como escrita. Ele simplesmente se senta, ele pega esse material que está gravado e é como se ele estivesse só transcrevendo o que ele está ouvindo. Ou ele é tão genial que ele consegue arrumar aquelas ideias, né? E organizar aquelas ideias em forma de um livro, né? Em forma de uma história coerente, concreta. Mas é muito fácil, gente. Ele só se senta e começa a escrever. Ele não demonstra nenhum conflito, nenhuma angústia que a gente espera que um escritor tenha, né? Eu acredito sempre nisso. Enfim, ele não me convence nem um pouquinho. Mas eu acho um bom pontapé inicial para essa lista de escritores e obras no cinema. E o autor, ele estava, pelo menos quando eu assisti da primeira vez, estava na Netflix, e eu acredito que ainda esteja. Mas é fácil de encontrá-lo por aí também. Eu queria comentar, primeiramente, o filme que eu escolhi é baseado num livro que eu li há muito tempo, chamado O Salário do Medo, de Georges Arnaud. Eu lembro de ter me divertido muito com esse livro. E ele tem 2 grandes filmes dignos de nota, baseados nele.
O primeiro, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 53, do Clouseau, com Yves Montand. E a segunda é de 77, do William Friedkin, com o Roy Scheider, de 77. Eu gostei mais da versão do Friedkin, achei ela mais redondinha. Embora, claro, a do Clouseau também é fantástica. It's risky moving one of those cases 10 feet. That fire is over 200 miles away. If it were up there, could you use it? How the hell are you gonna get it It's up? not your problem. We'll get it up there. A história é simples até. São 4 pessoas, são contratadas, 4 coitados que estão lá perdidos numa cidade no meio de uma selva da América Central, e acontece uma grande explosão numa companhia de extração de petróleo, e a única maneira de apagar esse fogo é com dinamite. Só que essa dinamite, ela está a 500 quilômetros de distância e tem que ser levada até lá por meio de caminhões em estradas completamente esburacadas, inadequadas. Um caminho, assim, tremendamente traiçoeiro. Então, o filme é isso, é a saga desses 4, cada 2, vão num caminhão, são 2 caminhões, e eles têm que chegar até lá para poder, com essa dinamite, apagar esse fogo. O filme é bastante tenso, eu não quero me estender muito, mas não quero dar spoilers também, mas são 2 filmes assim que te prendem e você fica assim agarrado à poltrona durante boa parte, tanto a versão americana quanto a versão francesa. E ele tem 2 horas, né, Fernando? Sim, a versão francesa é maior, eu acho que ela tem mais 2 horas. Não, é a do Friedkin que eu li. Não. Ah, é verdade. Não, a do Friedkin tem 2 horas. Se eu não me engano, a do Clouseau é maior ainda. Le Salaire de la... 10 minutos a mais. Eu me lembro desse filme, assim, eu assisti já tem um tempo, né? E eu lembro da tensão que eu fiquei com aquela história. E realmente é o que você falou, né? Você fica grudado ali, porque é uma tensão sem fim, né? Você acha que a qualquer hora aquilo tudo vai pelos ares, né? Sim. E eu assisti a versão de 77. Eu não lembro se eu já vi a francesa, mas eu acho que eu vou me empolgar para assistir as 2, viu? Eu acho que o Comboio do Medo ele é mais redondo, é mais acertado. O início da versão francesa, ela é um pouco enrolada. Eles se perdem muito ali na cidadezinha que eles estão, tratando de coisas alheias que não tem muito a ver com o propósito do filme. Eu prefiro a versão do Friedkin. De um modo geral, quem faz a refilmagem tem grande vantagem, né? Para fazer um filme melhor, você não acha? Então, mas eu tenho aqui um que eu vou citar depois que acontece o contrário. Mas a lógica seria essa, né? A refilmagem sempre deveria ser melhor, ou não se faça a refilmagem, né? Pois é. É lícito você dizer onde você assistiu? Não, foi por meios controversos. A controvérsia faz parte da cinefilia, né? Infelizmente. Bom, como nota de edição para o filme do Fernando, infelizmente ele não está presente para comentar, mas ficamos sabendo que O Salário do Medo terá uma refilmagem nova, que já está em pós-produção, sob direção do diretor francês Julien Leclerc. Ou seja, a obra volta para sua terra-mãe. Será que teremos que ter medo dessa nova refilmagem? Eu tenho. O meu segundo filme também se trata de um escritor wannabe, né? Alguém que está começando a carreira ou tentando ter uma carreira de escritor, mas parece que esse tem talento. Esse filme é um filme turco, de 2018, e ele tem 3 horas e 8 de duração.
e é do diretor Nuri Bilge Ceylan, que é um grande diretor turco. Inclusive é dele o filme que foi escolhido para representar a Turquia para o Oscar 2024, o Sobre Gramas Secas. E o título desse filme aqui, que eu vou falar, é A Árvore dos Frutos Selvagens, ou o original, título original em turco, segundo o Google Tradutor, Arlatçagacı, ou algo assim, que significa pereiras selvagens. Você assistiu, Fernando? Não. Recomendo muito. Polislik var işte bizde. Atanamayan öğretmenlerin buluşma noktası. Bir arkadaşın da şimdi edebiyat fakültesi bitirmişti. O da atanamayınca çevik kuvvet oldu. Parası da iyiymiş. Benim durumda yazarlık olabilir. Bakalım. Yazı işi de kolay iş değil ama. Değil tabii canım. Bom, essa pereira selvagem a que se refere o título, ela existe, ela é uma planta daquela região, mas ela também é metafórica, porque parece que os frutos dela são disformes, e isso se refere também aos homens da família do protagonista. Parece que eles são meio deformados, eles não se adaptam àquela região em que eles vivem na Anatólia, né? Eles moram numa pequena cidade rural. Eles parecem que de muitas formas não pertencem àquele lugar, mas eles ficam. Bom, uma sinopse desse filme para mim é bastante difícil porque eu gosto demais dele, então é difícil reduzir, né, a ideia, assim. Mas, assim, falando rapidamente, o protagonista, o Sinan, é um homem jovem que acabou de sair da faculdade e voltou para casa, nessa área rural da Anatólia, para a casa da família. E ele não se dá com o pai de jeito nenhum. Mas, por enquanto, eles vão ter que conviver, né? Mas eles convivem, né? Só que ele cada vez suporta menos, porque o pai dele tem um vício no jogo e é super achincalhado na cidade, né? Ele é um professor, então ele deveria ser um bom exemplo, mas, no entanto, não está sendo. E o drama do pai dele, em paralelo à trama do Sinan, tem uma crescente, né? E é bastante impactante. É um personagem muito legal de acompanhar, é um personagem leve, ele quer ser leve num momento de muita dificuldade na vida dele. Então tem horas que você quer abraçar, porque ele é uma pessoa divertida, e outra hora você quer ele bem distante, porque não dá para acreditar no que ele fez. E o Sinan, ele tem agora a missão de prestar um concurso, porque ele se graduou para ser professor de letras, imagino que seja algo como letras aqui, né, no Brasil, e ele vai ter que fazer um concurso nacional, né, para que através das notas desse concurso é que ele será enviado para algum lugar na Turquia. Pode ser que seja do outro lado do país. E as menores notas, é engraçado, as menores notas vão para um lugar que ninguém quer ir. Mas ele nem está preocupado com isso, ele não estudou e ele não vai passar no concurso. Isso é estabelecido muito no começo do filme. E como ele é um homem e não vai passar no concurso, ele vai ter que prestar o serviço militar obrigatório, que eu acho que é de 1 ano, agora eu estou um pouco confusa. E ele não tem conflito com isso, incomoda um pouquinho, porque, né, a gente não entende o que se passa na cabeça dele. Mas assim, o foco dele, todas as energias dele estão voltadas para publicar o livro que ele escreveu durante a graduação, e no qual ele acredita muito. Ele acredita que tem um conteúdo importante tanto para a família dele quanto para a humanidade. É esse o nível do ego do Sinan, mas ele não coloca isso o tempo todo, né? São alguns momentos que a gente percebe que tipo de escritor ele é, né? E realmente ele tem um empenho para essa profissão. Ele é muito preparado intelectualmente, né? Tem uma cena muito interessante a esse respeito. Ele tem fotos de escritores no armário dele, de roupas, né? O armário antigo. Ele voltou para o quarto antigo, né? Quando ele voltou para casa dos pais. Então, imagina-se que ele colocou aquilo lá antes de ir para a faculdade, quando ele era adolescente, que é uma época em que a gente faz esse tipo de coisa, né? E ele tem um espelhinho nessa porta de armário. Então, toda vez que ele abre a porta, ele se vê no espelho ao lado desses escritores. Isso diz muito sobre as ambições dele, né? E eu identifiquei o Albert Camus e o Fernando me ajudou a identificar um outro, Cioran, que é o filósofo romeno Émile Cioran, e tem uma terceira foto que a gente não sabe quem é. Mas isso diz muito sobre o personagem numa cena que eu acho muito bonita, né? E é muito rápida, é difícil talvez de perceber, mas fala muito, é muito importante para a gente saber sobre ele.
Então ele vai passar grande parte do filme buscando um financiador para o livro, mas ele tem um outro obstáculo. Além de ser o primeiro livro dele, e a gente sabe, né, a dificuldade que é publicar um primeiro livro, principalmente se você não tem dinheiro e não conhece ninguém, e está num lugar afastado de um grande centro. O problema dele é que ele mora próximo ao campo de batalha de Galípoli, ou Gallipoli, que é um grande centro turístico da Turquia. E mora também perto de Troia. Também não precisa falar a respeito, né? Foi eternizada na Ilíada. Então todo mundo financia livros de escritores da região, mas se for para falar sobre turismo, sobre as grandes batalhas, os heróis e os mártires e os mitos turcos, né? Ou seja, eles estão ancorados no passado. Só que o Sinan quer falar sobre a região dele. O livro é sobre a região dele. Só que sobre pessoas reais, pessoas comuns do presente, né? E os seus anseios, né, filosóficos. Eu não sei exatamente o que ele escreveu no livro, não é falado. Ele lê um trecho em um determinado momento, mas parece que é uma obra que tem qualidade e que merece ser lida. Mas existe esse conflito, né? As pessoas estarem presas ao passado e rejeitarem essas ideias novas, representada por esse jovem que acabou de chegar e acha que tem grandes soluções através dessa obra que ninguém conhece. Então tem esses conflitos geracionais, conflitos de gênero. Há algumas coisas que parecem muito ligadas à Turquia, mas se você olha no filme como um todo, é uma história muito universal. E não é um filme, aparentemente pode até parecer um filme pesado, né, chato, lento, e é tudo que ele não é. Porque tem personagens muito divertidos, tem uma passagem com um cachorro muito importante para a história, ele é definitivamente importante para a história. E é uma história, pode ser dramática, eu acho engraçadíssima. O cachorro aí eu falei que tinha, né? Nesse episódio. E assim, é muito divertido o filme, é leve. É um filme denso no conteúdo, mas a forma de contar a história é muito leve, muito bonita. Já está na minha lista. O meu próximo, né, no ensejo da que a gente estava comentando antes, é aquele filme que a segunda versão não achei tão boa quanto a primeira, que é Lolita. Lolita foi baseada na obra de Vladimir Nabokov, né? Stanley Kubrick fez em 62, com James Mason e Shelley Winters. Acho que todo mundo conhece a história, né? É um professor de 40 e tantos anos, inglês, que vai para os Estados Unidos dar aula num colégio, aula de francês. Ele se hospeda na casa de uma viúva, e essa viúva tem uma filha muito jovem. Uns dizem 11, outros dizem 14. Nossa, tem muita diferença entre 11 e 14, né? Eu não lembro do livro. Eu li o livro, mas eu não lembro no livro quantos anos ela tinha. Uhum. Mas no filme, pelo que eu andei lendo, uns falam que ela tinha 11, outros falam que ela tinha 14. E, bom, esse professor, o Humbert, ele se apaixona perdidamente por essa menina. E aí ele concebe um plano perverso. Casar com a mãe dela para estar sempre perto da Lolita. O nome dela não é Lolita, é ele que dá esse apelido a ela. Eu acho que daí que vem, né, o Lolita até hoje. E eu acho fabuloso esse filme aí, impecável, do Kubrick. Tem a versão do Adrian Lyne. Eu assisti essa. Né, que já é muito mais recente. E eu acho que vale, sobretudo, pela atuação de Jeremy Irons. Uhum. Mas, no geral, eu prefiro a do Kubrick. A versão do Adrian Lyne, eu não sei nem dizer direito, sabe? Porque... Não, todo mundo sabe, né? O Adrian Lyne foi aquele cara que fez alguns filmes controversos, né?
Proposta Indecente, Atração Fatal. Então não é um cara por quem eu simpatize muito, não. Eu não gosto muito. Mas fiquemos com a versão primeira do Kubrick. Que eu acho que é que realmente vale a pena. Mas assim, eu não tenho nada a acrescentar ao seu comentário, porque faz muito tempo que eu assisti esse filme e, de alguma forma, assim, eu não me conecto a essa história, sabe? Eu sei que é um clássico e tudo, mas eu realmente não sei. São essas coisas, né, que talvez não sejam para todos, né? Mas eu assisti a do Adrian Lyne, com certeza, porque eu me lembro do Jeremy Irons. Bom, meu próximo filme é um filme alemão, de 2018 também. Tô muito parado em 2018 aqui. Tem 1h41 e é do diretor alemão Christian Petzold, que eu adoro. Está com um filme agora, nesse momento, Roter Himmel ou A Fire, que eu já assisti e não gostei tanto. Para mim, esse aqui é a obra-prima dele até o momento. Ele se chama Em Trânsito, ou Transit, e é baseado em um livro também chamado Transit, da Anna Seghers, que foi escrito em 1944, basicamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Tut mir leid, aber das muss ein Missverständnis sein. Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transit. Die haben alle große Angst, dass ihr bleiben wollt. Wie heißt Ihre Frau nochmal? Marie, sie hat mich verlassen. Nesse filme, o Christian Petzold atualizou a história, porque ele julga que muitos elementos presentes, né, como motivos e consequências da Segunda Guerra, estão presentes nos dias de hoje. Então a gente precisa ficar muito atento e precisa ressaltar isso através das artes. E eu acho que ele está certíssimo. Bom, a sinopse desse filme também para mim é muito difícil, que eu preferiria fazer um review sobre ele e falar sinopse é muito, muito complicado, né, quando você está apegado a tantos aspectos do filme. Mas ele começa em Paris. O protagonista, o Georg, que é vivido pelo Franz Rogowski, ele é um judeu que já é refugiado em Paris, porque ele é um judeu alemão, e ele está correndo de Paris, ele está tentando sair porque os alemães vêm aí fazendo uma varredura terrível, batendo de porta em porta. Ele está escondido com uma família francesa, aparentemente não judia. Mas antes de sair de Paris, ele tem que levar uma documentação para um escritor muito famoso, comprometido politicamente e que está escondido no hotel. Só que quando ele chega lá, o escritor se matou. Então ele pega as coisas do escritor e foge para Marsella, né? Ele foge levando uma liderança da resistência francesa com ele, que está muito machucado. E a missão dele é levar essa liderança, esse líder, né, para Marsella, para que ele fuja pelas montanhas. E provavelmente é o que o Georg vai fazer também. Ele precisa sumir dali, né? E entre os documentos que o escritor tinha deixado no hotel, havia o manuscrito do último livro dele, que ele fez antes de morrer. E o Georg leu durante a viagem de Paris a Marsella. Ele sabe o livro inteiro. E quando ele chega a Marsella, ele pega essa documentação toda e leva para a Embaixada do México. No início a gente fica meio confuso, né? Porque... por que ele foi lá? Ele foi lá porque o México tem um interesse ali no escritor, politicamente, um interesse em protegê-lo, né? Então ele vai levar a documentação para dizer, olha, ele faleceu, mas está aqui tudo que ele deixou, né? Talvez seja de interesse para o México, não sei se essa é a intenção. Ocorre que quando ele chega à embaixada tem uma confusão, porque tem um monte de gente querendo vistos de entrada e de trânsito para poder embarcar no navio, porque todo mundo quer fugir dali, né? E naquela confusão toda, o Georg é atendido, não se comunica direito, não comunica o que ele foi fazer ali, e acham, como ele está com a documentação do escritor, eles acham que ele é o escritor. E o embaixador dá as instruções para ele, entrega os vistos de entrada, as passagens, né? E acho que algum dinheiro também, não estou lembrada agora. E ele fica assim, ele não nega que ele seja aquela pessoa. Ele volta para o hotel e muda a foto do passaporte do escritor. Agora é a foto dele, então a partir de agora ele é o escritor.
Bom, só que ainda falta o visto de trânsito, que é o visto dos Estados Unidos. O navio que vai para o México vai atracar antes nos Estados Unidos, e sem visto de trânsito ele não pode embarcar nesse navio. E os Estados Unidos vão ter um entrave ali político para aceitar dar esse visto para o escritor. Não vou falar aqui por quê, mas eu tenho que dizer que ter lido o livro vai ser muito importante para agora esse novo escritor. Então a gente tem aqui o livro também como um elemento de possível salvação para o protagonista. E só um detalhe, o título do filme, Em Trânsito, refere-se ao visto de trânsito que muita gente precisa nesse filme para poder entrar nos países de destino final, e que também é uma dificuldade para se obter. Em Trânsito refere-se também ao trânsito constante que a Marie, a mulher do escritor, vai ter, né, na cidade, porque ela fica sabendo que o marido dela chegou à cidade. E ele é a única forma que ela tem, a única pessoa que pode garantir que ela também vai conseguir sair da França. Só que ela não encontra, mas ela não sabe que ele morreu, e quem assumiu a personalidade dele é um desconhecido para ela. Então, claro que ela não reconhece o marido, né? Então, às vezes parece que ela é uma louca andando na cidade, assim, para lá e para cá. E também refere-se ao óbvio trânsito das pessoas que são forçadamente deslocadas constantemente, né? A Marie, o Georg e tantos outros ali serão refugiados, né? Localizados durante a Segunda Guerra, mas o Christian Petzold atualizou a história e colocou os africanos também, né? Que engrossam essa horda de refugiados, né? Que não para de crescer, e agora a gente também tem outras situações, né? Em 2023. Então é um filme muito atual, né? Ele fala da Segunda Guerra, assim, mas de uma forma muito poética, quase, né? E também tem um outro aspecto muito bonito nesse filme, que é o narrador em terceira pessoa, que é um personagem também que a gente descobre no final quem ele é, e que adiciona uma outra camada de contação de história, né? Porque esse narrador talvez não seja tão confiável assim. Talvez a história não seja exatamente como ele contou, e tem alguns detalhes no filme que demonstram isso. Então, essa é a minha terceira dica. Legal. Eu agora vou falar de um documentário que não é baseado em um livro, mas na vida, também não de um escritor, mas daquele que é considerado o maior nome dos quadrinhos underground americanos, que é o Robert Crumb. Esse filme é de 94. Quem fez foi o Terry Zwigoff, que também fez Ghost World, né, de 2001. Ele fez muito pouca coisa. Esse Ghost World também é baseado... Tem a ver também com quadrinhos, que é baseado numa graphic novel do Daniel Close, né? Foi o primeiro roteiro baseado em quadrinhos de cada Oscar. E esse cara foi que fez aquele filme também, que eu acredito, para mim, o melhor filme de Natal, que é Papai Noel às Avessas. Eu acho que é o mais divertido. Mas esse filme, que conta a história do Crumb, que está vivo até hoje, mora na França, no interior da França, conta toda a... Bom, faz tanto tempo que eu vi. Olha, eu vi esse filme no cinema, imagina, ele é de 94. Então, eu não lembro muito, mas assim, conta a história da família dele, que é uma família assim, disfuncional, e como ele conseguiu se salvar por meio dos quadrinhos, da obra dele. Ele fez o Fritz the Cat, que ele é uma grande influência, assim, para todo mundo. A Angeli sempre reconheceu isso. E tantos, meu Deus, quadrinistas que devem a ele muito, né? E eu recomendo bastante esse documentário. E também A Hora do Crumb, claro. Tem muita coisa publicada, nossa, e continua publicando até hoje. Por indicação sua, né? Porque você ia falar sobre ele, eu assisti anteontem. Tô traumatizada até agora. É mesmo? É.
Caramba. É um documentário, assim, eu adoro o formato dele. Adoro. Aquele formato da pessoa... É quase... Ele vai visitando, né, as pessoas da família, falando das relações de trabalho dele. E ele é uma pessoa estranha, né? Ele se vestia de uma maneira bem exótica. Mas, assim, good vibes, né? Assim, embora ele vá falando, né? Quando ele vai falando sobre a família, a gente vê que ele pode ter arrumado ali uma máscara social, né, para poder se livrar de tantos traumas, tanta coisa ruim, né? E aqueles irmãos dele também, como você falou, né, mostrando a disfuncionalidade, né? Eu acho que não só de criação, mas também, talvez, não sei, tem outras coisas ali. Diante dessa dinâmica familiar, né? É muito interessante, mesmo não conhecendo o Crumb, mas ver como que a arte agiu para salvar aquela pobre alma, né? E o mesmo não aconteceu com o Charles, né? O irmão dele, não sei se acho que era o irmão mais velho, né? É verdade. Que também tinha tanto talento quanto os quadrinhos que eles mostram ali, que eles faziam desde a infância, né? Eram incríveis. Infelizmente, né, não funcionou para ele. Ele se suicidou 1 ano depois que o filme foi pro ar, né, que foi lançado, assim, muito triste. Mas eu achei legal ver, embora eu não conheça a obra, conheço o Fritz the Cat, mas não conheço a obra dele, né, ver toda essa discussão, né, sobre até a não aceitação dele, né, em relação a liberar outras obras para o cinema. Ele achou que ele fez um grande erro liberando Fritz the Cat para o cinema e depois ele resolveu manter a arte dele com ele mesmo e aparentemente deixou de ganhar muito dinheiro com isso, né? Então ele foi para a França e não voltou nunca mais, porque o documentário mostra, né, ele fazendo as malas. Não voltou, foi com a mulher, Kominsky, que também fazia quadrinhos. Depois, num determinado momento, ela não quis mais. E ela morreu faz pouquíssimo tempo. Faz alguns meses. Ele foi com ela e a filha, né? Foi, Sofia. E deixou um filho nos Estados Unidos. Obrigada pela recomendação, Fernando. Para mim foi muito boa. Meu quarto filme é um filme que é uma produção da França e da Inglaterra. É dirigido pelo Roman Polanski e é O Escritor Fantasma, The Ghostwriter. You realize I know nothing about politics. You voted for him, didn't you? Adam Lang, of course I did. Everyone voted for him. He was paid $10 million for these memoirs, but it's a ghostwriter he needs. Plus, the money's good. This is a great opportunity for you. Hello? Who are you? I'm your ghost. Bom, O Escritor Fantasma é uma adaptação de um livro do Robert Harris, The Ghost, e tem como protagonista o Ewan McGregor, que faz o escritor fantasma, faz um dos escritores fantasmas, e a figura do escritor no filme é uma figura salvadora. O livro é definitivamente um elemento salvador para um dos personagens, mas ele também pode ser um elemento de condenação para quem escreve o livro. Aparentemente ele foi uma condenação para o primeiro escritor. Será que será para o segundo também? Esse filme nunca poderia ficar de fora de uma lista de filmes sobre escritores. O protagonista desse filme é um escritor que não tem nome, é o Ewan McGregor, como eu já falei. A ambientação inicial é em Londres. E esse protagonista, ele está em vias de aceitar um contrato, ele vai aceitar, né, para terminar a biografia de uma celebridade política, de quase uma entidade política que é um primeiro-ministro britânico, certo? E esse primeiro-ministro britânico se chama no filme Adam Lang, mas ele é referente a um ex-primeiro-ministro real, Tony Blair. Isso de acordo com o Robert Harris, mas é muito claro que é ele, né? Mas o Robert Harris, inicialmente, ele relutou em aceitar admitir, mas depois ele falou que era isso mesmo e contou o processo criativo, né? Como é que o Tony Blair entrou na construção desse livro.
Bom, o nosso protagonista, ele vai ter a missão de finalizar a biografia, então, do Adam Lang, porque o Adam Lang, ele está sendo acusado de crimes de guerra horrorosos e vai ser julgado no tribunal de Haia. A biografia dele é importante para tentar limpar a biografia futura, ou que vai entrar para a história, né? A gente sabe que juridicamente não vai ter grande importância, mas essas pessoas vivem muito da imagem também, né? Então, para mim, o livro significa isso, né? Já que ele foi tão midiático, nada melhor do que fazer uma biografia e torná-la midiática também. Só que a biografia já foi quase finalizada pelo escritor fantasma anterior, o Mike McCarra. E o Mike McCarra morreu numa situação bastante suspeita, bastante enigmática. Ninguém acredita no que a polícia disse que aconteceu. Então, o escritor, agora o novo escritor fantasma é advertido, olha, parece que o livro matou o McCarra. Você vai aceitar mesmo esse projeto? Só que ele aceita, porque o dinheiro é muito bom. Embora ele não entenda nada de política, não conheça quem são aquelas pessoas, né, com as quais ele vai passar a conviver para finalizar o livro. E ele é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, ele percebe que o livro foi escrito num outro momento. Então o livro é burocrático, ele fala muito sobre política. E ele acha, muito corretamente, que na circunstância atual ele precisa humanizar o seu biografado. Então ele vai ter muito trabalho pela frente. Então nesse filme é muito interessante porque, ao contrário do filme, o primeiro filme, o autor, né, o filme espanhol, aqui a gente sente a empolgação e o empenho e os embates internos que esse autor tem, né? Tanto para escrever sobre uma pessoa que ele não está acreditando que é quem diz ser, né? Existem muitos elementos ali que parece que colocam um passado meio misterioso para esse primeiro-ministro. Tanto em relação a ele mesmo, né? Ele não consegue muito entender o que ele está fazendo ali. Então ele tem bastantes conflitos para escrever esse livro. E a gente sente isso junto com ele, sofre com ele, né? Para mim, ele é de fato um escritor ali. E o elemento livro, né? O objeto livro é quase um personagem, né? É como eu falei no review que eu fiz sobre esse filme lá no YouTube. Ele está presente em várias cenas. Ele é um personagem. E ele é um personagem meio cobiçado, porque corre por aí que existe um código que o McCarra colocou no livro, contando um segredo, né? Um segredo político importante que pode abalar as estruturas, né? Da política britânica, ou não só. Então tem um monte de gente importante querendo o livro. Então, assim, é um suspense de arrepiar os cabelos, né? Do começo ao fim. E que final, né? O filme é perfeito, assim, na minha opinião. Tudo nele é perfeito. A parte técnica, né? De fotografia, de ambientação. Porque o escritor, ele tem que ir para os Estados Unidos, né? Onde está o Adam Lang. O Adam Lang já fugiu para lá, porque lá ninguém pode prendê-lo, né? Isso não fica claro no filme, mas é isso, né? Se a questão é tribunal de Haia, quem está nos Estados Unidos fica inalcançável. E o escritor fica numa ilha que no verão deve ser uma maravilha, mas acontece que parece que lá não tem verão. O tempo é frio, tudo é frio, chuvoso, cinzento, que é o clima que ele está sentindo dentro dele também, né? Um clima meio apavorante, né? Ele está entre pessoas muito, muito poderosas e tem muito perigo ao redor dessas pessoas, né? Muitas ameaças, e que são ameaças para ele também. Então, assim, assistam e também conheçam a trilha sonora da qual eu falo lá no meu review no Cine Mundo Afora, que é do Alexandre Desplat. Para mim, é uma das trilhas mais perfeitas que ele já conseguiu fazer, assim, em termos de narrativa musical para o roteiro. Perfeito, perfeito. É um filme nota 10 com louvor. É um filme que eu assisto todo ano. Legal. Verei, com certeza. O meu filme próximo é meio comédia, meio mistério, um filme francês chamado Mistério de Henri Pic. É um filme de 2019. Nós dois gostamos muito.
Direção do Rémi Besançon, com Fabrice Lucchini e Camille Cotin. Mais dites-moi, il parlait russe, votre mari? Non, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup question de la Russie dans le livre. Il aimait bien la vodka. Et puis aussi, il avait créé une pizza au piment rouge qu'il avait appelée la Staline. Un vrai russophile, hein, cet Henri. A história é de um jovem editor, na verdade uma jovem editora, a Camille, né? Que descobre um romance magistral escrito por esse tal Henri Pic. Ela descobre numa biblioteca de uma cidadezinha pequenininha no interior da França, que é a Biblioteca dos Autores Recusados. E esse tal Henri Pic era um pizzaiolo, um dono de uma pizzaria, que tinha morrido 2 anos antes. Segundo a viúva dele, ele nunca sequer leu um livro. Ele até fala, né? A única coisa que eu vi ele escrever na vida foi a lista de compras. Então, o personagem do Fabrice Lucchini não se convence da história. Ele quer averiguar quem de fato escreveu aquele livro, né? Porque o livro se torna um sucesso enorme. E aí ele, juntamente com a filha do próprio Henri Pic, vai procurar descobrir, né, esse mistério. É baseado na obra de um francês chamado David Franquinoff. Eu já li um livro dele, O Mistério de Henri Pic. Eu não li, mas eu li um outro livro dele, que se chama O Potencial Erótico de Minha Mulher, que é divertidíssimo. Pelo jeito, esse cara ele faz livros divertidos, porque os dois são bastante divertidos. É isso. Recomendo. Eu assisti esse filme, eu assisti no cinema. Tinha achado alguma coisa estranha, assim, no final, eu não sei. Tem dias que não é pra gente assistir filme, né? Então, assim, se eu tivesse assistido só uma vez, eu teria ficado com uma impressão negativa. Não sei o que aconteceu pra mim naquele dia. Mas eu assisti novamente agora, semana passada. E eu gostei. Gostei bem mais. E eu acho esse filme muito engraçado. Muito engraçado. Essa perseguição do crítico, falando, não é possível. Ninguém surge, um escritor surge do nada. E o crítico quer saber, né? Ele vai entrevistar todo mundo, aí ele vai saber da viúva como era o Henri Pic, porque de onde que vinha esse talento dele, né? Como que era essa pessoa? Ele queria saber tudo, ele precisava saber entender de onde vinha aquilo tudo. Ele fica inconformado. E ela fala dele com carinho, não sei o que, mas assim, um sorriso, né? Ah, era uma pessoa muito bem-humorada, aí ele olhou naquela foto, parece o Stalin, cara. Ele era sisudo, e ela fala, ele tá sorrindo nessa foto, ele sorrindo nessa foto. Ela quer traçar um perfil dele, assim, que ninguém compra em nada, assim. Porque, diga-se de passagem, ele é um crítico consagrado que tem um programa na televisão que fala a respeito de literatura. E ele perde o emprego porque quando na altura que ele vai apresentar esse livro, que está fazendo um baita sucesso, ele perde as estribeiras, e eu não quero contar muito, que a cena é engraçadíssima. Mas ele, né, perde o emprego e o programa. E tem uma outra coisa muito engraçada, não estou dando spoiler, mas estou, né? Que o Henri Pic era pizzaiolo, né? E a loja dele já havia sido vendida para outras pessoas e tinha se transformado numa crêperie. E aí o crítico vai, obviamente, ao lugar onde Henri Pic trabalhou a vida toda. E aí, para fazer amizade com os garçons, ele pede lá um crepe, né? Aí o garçom senta e agradece muito a ele, a presença dele, porque ele tá indignado. Porque desde que o livro virou um sucesso, né? Que o Henri Pic virou uma nova celebridade, né? No túmulo que seja. As pessoas só vão pra lá pra pedir pizza, porque elas querem reviver os tempos do Henri Pic. Mas a gente só sabe fazer crepe, a gente não quer fazer pizza.
Não era mais pizzaria. Virou um destino turístico. Virou. As pessoas iam lá, na cidadezinha minúscula, porque queriam saber a respeito do autor desse livro que estava fazendo um puta sucesso. É, o escritor improvável, né? Agora, esse meu filme é um filme dos Estados Unidos, um filme de estúdio feito para TV. É o Hemingway e Gellhorn, também conhecido como Hemingway e Martha. Foi feito em 2012. É dirigido pelo Philip Kaufman. Se vocês não estão ligando o nome à pessoa, ele dirigiu Contos Proibidos de Marquês de Sade e Henry June, que fala sobre o encontro do escritor americano Henry Miller com a escritora francesa Anaïs Nin. E também dirigiu A Insustentável Leveza do Ser, que é uma adaptação de um livro do Milan Kundera, né? Que inclusive faleceu nesse ano, né, Fernando? Exato. Então, isso é importante porque o Philip Kaufman tem esse entrosamento, né, com a literatura e esse cuidado para levar a literatura e essa vontade para levar a literatura para o cinema. Uhum. E ele disse que reescreveu todo o roteiro desse filme quando ele foi contratado. E me parece que ele não está acreditado corretamente como roteirista. Bom, esse é um filme que foi feito para a HBO, custou só $7 milhões, tem 2 horas e 35 minutos. Isso é importante porque ele conta a vida do Ernest Hemingway com a Martha Gellhorn desde antes deles se casarem, né? Quando eles se conheceram, acho que 3 ou 4 anos antes de se casarem. Até eles se casaram em 1940, de 40 a 45 eles ficaram casados. Então acho que cobre 7 anos da vida dos dois. E eles não viveram em um lugar só, né? Eles viveram nos Estados Unidos, viveram em Cuba, foram para a China. A primeira parte do filme é toda na Espanha, né? Ela foi para a Finlândia, depois eles vão para o desembarque na Normandia. Então, assim, é uma vida, né? É uma história que ficaria caro, né? Se viajasse para todos esses lugares, mas eles não saíram dos estúdios nos Estados Unidos. Então tem muito fundo verde, muita coisa ruim tecnicamente no filme, mas a gente tem que ignorar e embarcar na história porque a história é muito boa e sobre pessoas muito importantes, né? Relevantes para nossa história. Spying, Gellhorn? No, You're supposed to be a war correspondent. I can't write. I'm trying and I can't get anything. There's nothing to writing, Gellhorn. All you do is sit down at your typewriter and bleed. O filme começa com a Martha Gellhorn entrando num bar com a mãe dela e o irmão. Isso é muito importante, porque ela foi filha de uma militante sufragista, né? Por isso que ela teve a vida que ela teve, muito em função da mãe dela, embora isso não seja dito no filme. E é onde ela conhece o Hemingway. Ela não sabe, não consegue identificá-lo, mas quando falam quem ele é, aí ela sabe de quem se trata. E nessa primeira parte do filme, ela acaba começando a se relacionar, né, de uma forma como amiga, né, com ele, vai a uma festa que é, na verdade, um encontro político na casa dele, onde ela conhece figuras históricas que são apresentadas para nós, né, o Joris Ivens, que é um documentarista muito importante para a história do cinema e da política. Você pode procurar trabalhos dele no YouTube. E ele é interpretado pelo Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica, né? Mas ele é um ator, né? O Lars, há bastante tempo, mas mais famoso popularmente por ser do Metallica, né? Nós somos apresentados ao John dos Passos, que quem interpreta é o David Strathairn. O John dos Passos era um romancista americano, muito importante, muito amigo do Hemingway. Diga-se de passagem, o nome dele é por conta de ele ser descendente de portugueses. E essa escalação do David Strathairn é perfeita, porque ele é muito doce, ele tem uma interpretação muito, muito suave, né? Uhum. E é muito oposta ao Hemingway, Exato. que é interpretado pelo Clive Owen, né? Então ele traz toda aquela exuberância máscula, né, para o personagem dele. Ele é uma pessoa muito
intempestiva, né, nas suas posições, e ele não combina com o John dos Passos, né? Um deveria equilibrar o outro, né? Só que mostra, nesse filme, mostra inclusive como é que eles terminaram a amizade, né? De uma forma que é bastante impactante, assim, e parece que foi bastante real, pelo que eu li. Tem também o Robert Capa, um fotógrafo de guerra, bastante também muito importante historicamente, que acompanhou muito o Joris Ivens e participou de muitos dos documentários dele. E tem o Paco Zarra. Fernando, você conhece o Paco Zarra? Não sei quem é. O Paco Zarra não existe. Ele é um nome fictício, né? Mas o personagem era real, era o José Robles. Mas por alguma razão, ele não pôde ser caracterizado com o nome dele mesmo. Então ele virou o Paco Zarra e quem o interpreta é o Rodrigo Santoro. José Robles era um escritor e acadêmico espanhol que se exilou nos Estados Unidos. E pelo que eu li, o destino que o Paco Zarra tem no filme é de fato o que aconteceu com o José Robles na vida real. Então a Martha Gellhorn, que eu não disse quem interpreta, né, a Nicole Kidman, belamente, assim, muito bem interpretado, ela solta a voz nesse filme. Ela conhece todas essas pessoas e fica muito empolgada com elas, porque elas estão indo para cobrir a Guerra Civil Espanhola. Elas vão fazer um documentário, A Terra Espanhola, que também está disponível no YouTube. E ela não vai com esse pessoal, né? Ela vai depois porque o sonho dela é ser uma correspondente de guerra. Então, o filme, basicamente, na primeira parte, que é toda mostrando a Guerra Civil Espanhola, o filme mostra o início da carreira da Martha Gellhorn e como que essa carreira foi influenciada pelo Ernest Hemingway, né? Tudo é contado sob o ponto de vista da Martha Gellhorn, ela começa dando uma entrevista, ela já está bem idosa, a caracterização da Nicole Kidman é primorosa, talvez seja uma das melhores coisas do filme, né, esteticamente falando. E ela contando. Agora, se essa entrevista aconteceu de fato, eu não sei. Ou se o roteiro foi feito com amarrações, né, de várias entrevistas que ela deu na vida. Mas ela conta as influências que o Ernest, como ele foi importante para a carreira dela inicialmente, e também como ele cobrou isso mais tarde dela. Ele fala que ele fez a carreira dela, né, de uma forma bastante arrogante, né, terrível. E aí, nesse primeiro momento, mostra as dificuldades dela, né, em escrever sobre os horrores da guerra, ao contrário da cena em que mostra o Hemingway escrevendo, assim, de uma forma muito fluida, como se ele estivesse respirando, né. Daquele jeito que a gente conhece, né, que foi tão retratado, né, tão contado, né, ele escrevendo de pé e jogando as folhas, né, pelo ar, assim. É muito bonito, mostra a vida maluca que os dois tiveram, né? Ela cobrindo guerras, ele roubando trabalhos dela. E a Gellhorn tem uma camada a mais, né? Ela é uma mulher que nasceu em 1908. Então, vocês imaginem o que é uma pessoa, né, que nasceu naquele período histórico, ter optado por ser uma correspondente de guerra. Ela não conseguia sequer entrar nos navios direito, né? Não conseguia contratos, assim, muito facilmente. Então, parece que ela estava sempre um pouco clandestina. Então, eu acho muito interessante. O filme tem problemas de fato. Eu até falei com você, né, Fernando, que me incomoda muito no começo, como aquelas transições de cores são coisas muito rápidas, né, incomodam demais, saem de um preto e branco para uma cor super saturada. E ele insiste no preto e branco para mostrar que aquilo era real, aquilo estava num documentário, ou tem fotos que mostram aquela cena. Eu acho que é tratar o espectador um pouco de uma forma meio infantilizada, né? Fica âmbar, né? Às vezes eles utilizam uma cor âmbar, assim, amarelada, né? Achei interessante que eles diversas vezes utilizam imagens reais de documentários, imagens reais mesmo, em preto e branco, e fundem com os atores. Às vezes tem um bom resultado, às vezes fica a desejar. Mas é interessante esse trabalho que eles fizeram. É muito, muito. O filme mostra a vida dos dois, né? Desses dois
gigantes, ele da literatura, ela do jornalismo de guerra. Ela cobriu todas as guerras que ocorreram enquanto ela estava viva, né? Só que ela morreu aos 89 anos e o Ernest Hemingway morreu na década de 60 aos 61 anos, né? Ele poderia ter ficado um pouco mais, né? E, assim, curiosamente, ela também teve um fim trágico, ela se suicidou também. E, assim, são essas ironias da vida, né? Uma escritora que ficou quase cega porque ela passou por uma cirurgia mal sucedida de catarata. E ela não aguentou isso, ela já estava doente também, aí ela resolveu se despedir, né? Mas eu não conheço tanto sobre a carreira dela. Tem um texto bem interessante sobre a Bahia, sobre uns assassinatos que aconteceram com crianças na Bahia. Ela era muito ligada à questão infantil. Então é isso. Assistam o filme. Ele tem essas questões técnicas, mas ignorem porque, no meu entender, é o melhor trabalho que existe sobre essas duas figuras tão relevantes para a literatura e para o jornalismo. E que deve estar na plataforma da HBO ainda. Continuando dessa seara aí de suicídio, o meu último filme chama-se O Fim da Turnê. É um filme de 2015 com o Jason Segel e o Jesse Eisenberg. The rumor I heard was that in the late 80s, when you were at Harvard... I don't know if I had a breakdown. I got very, very depressed. I have spent most of my life in libraries. I never lived that dangerous kind of life, and I would never stick a needle into my arm. Okay, so how do you think that rumor... I have no idea. I have no idea. All right, calm down. And I'm telling you... Eu não acho, assim, um grande filme. Eu acho bastante decente por contar a história de um cara que eu acho fantástico. Eu já citei ele no primeiro episódio, que é o David Foster Wallace, né? Que era um cara, assim, fenomenal, considerado o grande nome da geração dele em termos de escritor. E o filme se concentra na história da entrevista que houve, de fato, de 5 dias entre o repórter da revista Rolling Stone, David Lipsky, interpretado pelo Jesse Eisenberg, e o David Foster, interpretado pelo Jason Segel, né? Logo depois que ele lançou a grande obra dele, em 96, The Infinite Jest, que aqui foi traduzido como Graça Infinita. É um livro imenso, de mais de 1000 páginas. Eu não encarei, mas eu recomendo 2 grandes livros dele. Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, e Breves Entrevistas com Homens Hediondos. São 2 livros imperdíveis para se conhecer esse cara, de uma inteligência, de uma argúcia. As observações que ele consegue tirar dos fatos mais banais é de cair o queixo. E esse cara, infelizmente, se suicidou aos 46 anos. Então acho que sim, vale muito a pena ver esse filme, embora não seja uma grande obra, mas é decente. Eu recomendo. Olha, eu vi esse filme por indicação sua, vi depois do Crumb. Nossa, aliás, né? A temática desse episódio tá pesada, né? Daqui a pouco melhora. Olha, eu fiquei impressionada. Eu não gosto do Jesse Eisenberg. Em geral, assim, eu acho que ele sempre faz o mesmo papel, né? Aquele jeito meio muito dinâmico de falar. Muito rápido, né? Uhum. Mas nesse filme eu gostei. Eu acho que justamente por ele ser um entrevistador, né? Eu acho que esse perfil dele se encaixou melhor nesse papel dele aí. Eu gostei dele. E gostei muito desse ator que faz o protagonista. Uhum. E não conhecia, ou pelo menos não reconheci, né? Mas eu gostei muito dele, vi a filmografia, não gosto da filmografia, acho uma filmografia bem fraca. Verdade. Quem assistiu aquela série Como Conheci Sua Mãe, How I Met Your Mother, vai saber. Não assisto série. Essa série fez muito sucesso, né? Você sabe. Sei. E ele era um dos integrantes. Eu não gosto da estrutura do filme. Eu acho muito raso o roteiro.
pra quem não sabe nada, né, continua sem saber. É verdade. Assim, parece aquele filme pra fã. Ou vamos, já que tem alguém muito celebrado nesse momento, vamos fazer um filme pra ele, assim, um filme sobre ele, né? Tem umas críticas, assim, até mesmo sobre como as pessoas, né, foram retratadas, ele mesmo, né? Então, é difícil, né? As críticas sempre vão aparecer, mas a forma como o filme chega pra mim, ela não é muito positiva. E pelo que eu li dele, ele merece uma coisa melhor, né? Talvez, né, em outro momento, com um distanciamento histórico maior, alguém faça algum filme à altura do que parece que ele foi, né, para a literatura, e né, sempre será para a literatura norte-americana, né. Cidadão Ilustre é o meu 6º filme dessa lista. É o filme que vai colocar o escritor no alto do cume da montanha mais alta do mundo dos escritores, né? É o escritor que vai ganhar o Nobel, ou Nobel, não sei como é que vocês falam, eu falo Nobel. Também falo Nobel, mas não sei também. Então, Cidadão Ilustre, o título original dele é El Cidadano Ilustre, um filme argentino, dirigido pelo Mariano Cohn e Gaston Duprat, que também fizeram O Homem ao Lado, de 2009, um filme excelente, e um filme que eu acho muito ruim, que é o Concorrência Oficial, de 2021. E o Cidadão Ilustre foi feito em 2016, tem 1h e 58 minutos, e eu acho que está na Netflix. Não tenho certeza. ¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. Então, nesse filme, a gente acompanha esse protagonista, o Daniel Mantovani, que é o escritor, no momento que ele está quase entrando para a cerimônia do Nobel. E quando ele vai fazer o discurso, né, são as primeiras cenas, o discurso é uma tragédia, assim, ele acha que o Nobel decretou a morte literária dele, a morte profissional dele. Não podiam ter feito isso com ele. O que ele vai fazer depois disso? E é uma coisa muito curiosa mesmo, né? Como é que você vai preencher as expectativas dos seus leitores, né? E nessa ocasião, o orador que o apresenta, né, que faz um resumo da obra dele, ele fala que a obra do Daniel Mantovani, que é, a propósito, interpretado pelo Oscar Martinez, um grande ator, a obra do Mantovani é toda baseada, foi toda feita sobre a juventude do escritor quando ele morava na cidade de Salas, na Argentina. Então ele descreve, né, essa juventude, a interação, essas pessoas, né, que permearam a infância e juventude dele. Isso é muito importante, porque depois do prêmio, passam 5 anos e o André Mantovani não escreveu mais nada na vida. Ele perdeu a inspiração, né? Então Salas saiu do coração dele. E ele, com a assessora dele, vai negando todos os convites que ele recebe ligados a eventos literários muito relevantes pelo mundo, mas ele nega um por um, até que chega o convite para ir para Salas, na Argentina, para receber essa honraria de cidadão ilustre, né? O filho mais ilustre de Salas. E ele fala, não, sobretudo eu não vou porque é na Argentina, né? Ele mora em Barcelona, na Espanha, há muitos anos, e ele saiu de Salas há 40 anos. E continua escrevendo, né? Continua escrevendo sobre Salas, olha só. Então ele deixa muito claro a relação que ele tem com aquela cidade e com aquelas pessoas. Ele fala que todas as energias da vida dele, ele canalizou para poder sair de Salas. Mas que ele prendeu os personagens lá. Ou seja, ele só escreve, né? Ele só escrevia, que agora ele não está escrevendo mais, sobre as pessoas de Salas. Então, aí você começa a pensar, é justo. O cara ganhou um prêmio Nobel, né? E fala sobre a juventude num lugar para onde ele não quer voltar. Ele odeia aquele lugar. Tudo que ele fala né? Ele não fala assim, ele não fala com rancor, não fala com raiva. Mas você vai percebendo no texto que realmente ele não quer voltar àquele lugar. Ele não gosta daquelas pessoas. Por isso que ele prendeu elas lá, como se ele estivesse torturando aquelas pessoas. Elas não podem sair de lá. E é uma vingança, né?
E por alguma razão, num determinado momento, ele muda de ideia e resolve ir sim receber a honraria. Ele vai para Salas. Será que ele está indo recarregar as suas energias, as suas inspirações para voltar a escrever? Pois é, quando ele recebe esse convite, aparece uma tarja na tela, capítulo 1, La Invitation. Então sim, ele escreveu um outro filme, um outro livro, né, sobre Salas, que vai se chamar O Cidadão Ilustre. Só que nós vamos ver essa viagem até Salas, que supostamente ele fez, para poder se inspirar novamente, né? E é muito engraçado, né? Quando ele vai para lá, desde quando ele sai do aeroporto, para que alguém venha recebê-lo, ali já é engraçado, porque os personagens são muito caricatos, né? As figuras de Salas, né? Alguns até meio cartunescos. Tem cenas interessantíssimas, né? Da relação que ele tem com pessoas que ele encontra, que foram da juventude dele. Ele não encontra parente, mas ele encontra pessoas com as quais ele conviveu, né? Todo mundo ali era conhecido dele, né? E tudo é muito brega, muito anacrônico. Não sei. Tem coisas bem estranhas nesse filme. Mas é muito engraçado, muito divertido. E tem coisas divertidíssimas, como, por exemplo, chamam ele para selecionar obras de arte para serem julgadas, que vão ganhar um prêmio, né? Estão disputando um prêmio, e são de artistas locais. E ele acha tudo horrível, e realmente é muito horrível, é muito engraçado. Tem um quadro especificamente, o Fernando, de um cachorro desdentado ao lado de um macaco. Acho que o cachorro tá rindo, de alguma forma, acho que aquele cachorro tá rindo. E eu morro de rir com aquela foto, e que é fundo de tela do meu computador. Assim, é muito engraçado. E entre essas obras de arte, tem uma que se destaca, ela tem um ar de refinamento, né? E ele fala um não muito redondo, assim. E o artista não aceita. E esse artista vai falar com ele. Ele é o presidente da Associação de Artes, ele se julga um artista, né? De fato. E vai falar, você escreveu, você fez toda a sua carreira em cima da gente aqui. Sem perguntar, sem nem consultar, você nunca nos visitou, você nunca veio atualizar as suas informações sobre nós, né? Será que isso é justo? Você ganhar essas premiações em cima de pessoas de quem, né, você descreveu tão mal, né? Tão caricatamente. E agora você vem julgar a minha obra de arte? Não aceito. E essa pessoa vira uma ameaça para esse escritor. Tem uma tensão, mas é uma tensão divertida. Então, o filme ele coloca permeado, né, na história do Cidadão Ilustre, essas discussões, né, sobre o que é arte. Quer dizer, alguém que ganha um prêmio tão alto desse, né, tão significativo, será que a gente sabe mesmo a obra, né? A gente leu essa obra baseada em quê, né? Será que ele manipulou alguém? Lembram lá no primeiro filme que o cara manipulava as pessoas para poder fazer a sua história, né? Então, assim, tem várias discussões, né, sobre o que é arte, né? O roteirista desse filme, que é o Andrés Duprat, que também é roteirista do Minha Obra-Prima, ele é diretor do Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Então não é por acaso que ele coloca, né, no roteiro dele essa discussão sobre arte. E assim, tem outra cena de destaque para mim, que é uma personagem, uma moça muito bonita, muito exuberante, muito jovem, e que vai dar em cima dele, do escritor, e ele vai, com a sua masculinidade frágil, ele vai cair nas garras dela, e depois ela vai deixar claro que está só querendo sair de Salas, né? Ela só quer sair de Salas, me ajuda. Por que ela tá fazendo isso, né? Então, assim, você tem muito o questionamento durante o filme, né? Se isso é real ou se é um livro, o que tá acontecendo? Onde é que você está se situando? Você fica o tempo todo assim, meio solto nesse universo literário, cinematográfico, né? Que o filme propõe. É uma delícia. Da primeira vez que eu assisti, eu acho que eu assisti no cinema esse filme, não sei. E não me pegou, eu acho que eu tava meio, sei lá, tava cansada, tava de mau humor. Mas eu assisti novamente e eu acho fabuloso esse filme. É um filme do escritor que chegou lá. Não falei que a minha lista iria morro acima? Olha aí. E o meu sétimo filme
É um filme dos Estados Unidos, de 2006. É o mais estranho que a ficção. O título original, Stranger Than Fiction. É um filme que tem 1h53 e a direção é de Mark Forster, de O Caçador de Pipas, 007 Quantum of Solace e Guerra Mundial Z. Nesse filme, nós temos como protagonista não o escritor, mas o personagem principal de um livro que está sendo escrito. E nesse livro, nós temos esse personagem angustiado porque ele se descobre, né? Ele toma consciência, né, da sua natureza e ele vai atrás da sua autora, da sua escritora, porque desde o começo nós sabemos que trata-se de uma escritora. E ele precisa saber qual é o final do livro, ele precisa saber que tipo de história, né, em que tipo de história ele está numa comédia, ele está numa tragédia, para tentar entender, né, os caminhos que a sua vida vai levar. E talvez ele não goste desses caminhos, e ele vai ter que negociar com essa escritora, será? Então nós temos esse personagem, Harold Crick, que é vivido pelo Will Ferrell, uma interpretação maravilhosa, muito comovente e engraçada, mas é comovente realmente a interpretação que ele dá para o personagem. O Harold começa a ouvir uma voz narrando as suas ações. Não narra o passado, não narra o futuro, narra o que ele está fazendo. E ele começa a se incomodar com aquilo, né? E como ele começa a responder para a voz, em voz alta, né? Aconselham que ele procure uma ajuda profissional. E ele vai fazê-lo. E quando ele chega a um psicólogo ou psiquiatra, que são pessoas muito engraçadas também, ele recebe um diagnóstico de que pode ser esquizofrenia. E ele não aceita. Ele fala, não, só tem uma voz narrando a minha vida, contando uma história. E aí a pessoa chuta o balde e fala, se você acha que o problema é de uma história, então vá procurar um especialista em literatura, talvez. E ele aceita e fala, claro. Tudo é muito natural nesse filme. What if what I said was true, hypothetically speaking? If I was part of a story, a narrative, even if it was only in my mind, what would you suggest that I do? I would suggest you take prescribed medication. Other than that? I don't know. I suppose I would send you to see someone who knows about literature. Okay, yeah. E aí ele procura o professor Julius Hilbert, que é o Dustin Hoffman que faz. E o Julius Hilbert também, outra personalidade incrível no filme, vai ajudar o Harold Crick. E então eles vão procurar quem é essa pessoa que está escrevendo a vida dele. Não é surpresa, no começo do filme, nas narrações, nós já identificamos a voz da escritora, é a Emma Thompson, que faz a Karen Eiffel, que é uma escritora que está numa crise. Ela não consegue terminar o livro, a editora está nervosa com ela. E é interessante porque, ao contrário do primeiro filme do qual eu falei, o autor, que manipulava pessoas, né, reais para construírem uma história para ele, mas ele não convencia como escritor, aqui nós temos uma escritora que manipula seus personagens, que é o que o escritor faz, né? E é muito interessante uma determinada cena em que ela está num lugar muito alto, mexendo as mãos. E lá embaixo estão acontecendo as ações. Então nós vemos você pode ter uma série de interpretações dessa cena, através dessa cena, mas o roteiro coloca essa escritora como uma espécie de deidade, né? Uma entidade criadora, porque um escritor é um criador, né? Então nós temos ali, ela está manipulando aquelas pessoas que são suas personagens, nós não sabemos quantas são essas personagens, só que essa escritora nos convence de que ela está escrevendo realmente, ela mostra angústia, ela não sabe que caminho seguir para o livro. Ela está muito próxima ao final, mas ela não sabe. Então ela vai atrás de inspiração. Como? Observando, que é o que falam lá no começo do filme do El Autor, né? E que o autor distorce esse conselho. Aqui não. Aqui ela realmente vai observar o dia a dia, vai a lugares onde ela provavelmente vai situar o seu personagem, né, para ver se ali ela tem essa inspiração, né? Mas através da realidade, ela quer dar um destino real para o seu personagem, né? Então é um exercício muito bacana, né, de ver nesse mundo fantástico um criador, né, um escritor criando a sua personagem
e a sua personagem criando consciência de que é um personagem. Só que ele não está feliz com isso. Eu recomendo muito esse filme. Na época em que eu fiz o review dele para o YouTube, está lá no canal Cine Mundo Afora no YouTube. Ele não estava em nenhuma plataforma, e se ainda não estiver e alguém quiser assisti-lo, me procure no Instagram. É isso, terminei a minha lista finalmente. É isso aí, Fernando, conseguimos fazer nossas listas. Você quer deixar alguma dica adicional? Recomendo um livro, Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Divertido, bacana, muito legal, muito gostoso de ler, do Peter Biskin. E aí fala como que o Coppola, o Scorsese, o Spielberg, o Altman salvaram a Hollywood nos anos 70. Aí tem muitas curiosidades, né? Puxa, que coincidência, Fernando. Eu ouvi falar há pouco tempo sobre esse livro. Ele é recente? Não é recente não, ele é de 2009. Uau! Você vai saber, por exemplo, que o Friedkin era um sujeito bastante complicado, que a gente citou, né? Ele era meio fora do eixo, né? Você vai saber que o Dennis Hopper, sim, era um completo maluco, ele era perigoso até. Uau. E muitas curiosidades, eu recomendo muito esse livro. Caramba. Puxa, eu fiquei interessada, já estava interessada quando eu ouvi falar da outra vez, né? Mas agora, prestando mais atenção, eu vou colocá-lo na minha lista. Essa lista interminável. Eu tenho uma dica adicional e ela é um pouco desconectada do tema de hoje. Mas ela é influenciada por um filme que eu tirei da minha lista. Tirei vários, mas um especificamente eu tirei porque não é um bom filme. Ele se chama O Julgamento do Diabo, ou Shortcut to Happiness, ou The Devil and Daniel Webster, de 2003. Eu vi. Realmente não é um bom filme. E assim, ele é um filme sobre um escritor, um pretenso escritor, vivido pelo Alec Baldwin, que diante de estar no fundo do poço, não ter um tostão mais, e não saber mais o que fazer para conseguir editar seu livro, ele vende a alma pro diabo, claro, né? É isso que todo mundo faz, de uma certa forma. E depois ele se arrepende, enfim. E o Sr. Webster, que é um editor, vai tentar fazer a defesa desse escritor diante de um júri de escritores clássicos aclamados e devidamente mortos. Ele vai tentar convencê-los de que o escritor foi enganado e que merece ficar com sua alma. É disso que se trata o filme. E o diabo nesse filme é a Jennifer Love Hewitt. O filme não é bom. Ele é muito raso, ele tem um roteiro ruim demais, assim. E ele poderia, no máximo, estar ali na sessão da tarde, se é que ela ainda existe. Só que eu fui cavucar sobre esse filme e ele foi inspirado em um filme de 1941, que é o The Devil and Daniel Webster, ou também é conhecido como All That Money Can Buy. Em português, é O Homem que Vendeu a Alma, que é inspirado em um conto de Stephen Vincent Bennett, também chamado The Devil and Daniel Webster. Nesse filme não há escritores, não há nada relacionado a esse tema. O Daniel Webster é um orador, é um senador da República, então o filme é muito mais sobre política do que sobre literatura. E o júri é formado por figuras históricas americanas. E esse filme de 1941, ele é engraçado, ele é sombrio, ele tem efeitos especiais legais. Ele tem uma cena que eu acho bárbara, que é uma diaba que faz é uma diaba meio estagiária, assim, eu acho. E ela é responsável por tirar a alma dos condenados. E ela faz isso durante uma dança. E eu já vi essa cena, né, semelhante em outros filmes de terror. E eu não sei se esse filme é o original, né, que traz essa cena originalmente, ou se há algum antes dele. Mas eu acho bem desafiador, né, bem usado para a época, né, uma sociedade bastante conservadora americana, né, e o tema é muito bem desenvolvido. Então, assim,
Essa é a minha recomendação. Ele está no Cineclube CMA, lá no OK-Ru, legendado em português. Você também pode encontrá-lo no YouTube. E se você estiver disponível, assista também O Julgamento do Diabo, de 2003, e faça sua própria comparação. É interessante que nós discutimos essas refilmagens que não dão certo, né? Esse de 2003, por exemplo, é um filme que não precisava existir. Não precisava mesmo. O original é ótimo. Se você gostou do nosso comentário, dê suas estrelinhas, seus likes, se inscreva no canal. Deixe seus comentários cinéfilos. Você assistiu algum desses filmes? Teria outros para colocar nessas listas? É isso aí. Até uma próxima e tchau! Tchau e obrigado a todos por ouvirem.